Na última aula, a gente foi falar de derivada parcial de uma forma um pouco mais vetorial e a gente viu que, na verdade, derivar a função f com respeito a x, que nada mais é do que, vou dizer num ponto A, nada mais é do que derivar a função f com respeito à primeira variável no ponto A. Isso podia ser feito assim: é o limite quando t vai para zero de f de A mais t vezes o vetor E1 menos f de A dividido por t. E aí eu comentei com vocês, então, na verdade, derivar com respeito à primeira variável é a mesma coisa que derivar na direção do vetor E1. Você vai se deslocando só no eixo x, só na direção do vetor E1. Então, no domínio da função, você estava aqui no ponto A e você foi andando para lá e calculou a derivada se deslocando para lá, na direção do vetor E1. Esse aqui é o vetor E1. Então, você vai calculando, andando para cá, calcula esse limite, vai diminuindo o t, certo? A gente viu isso. E aí, você deve ter ficado se perguntando, tá, mas para que eu não posso fazer isso para qualquer vetor v? Quer dizer, pega um vetor v aqui, ó, qualquer, e faz essa mesma conta aí, só que em vez de usar o vetor E1, você poderia usar o vetor v. Certo? Então você vai se deslocando aqui nessa direção, diminuindo o t, fazendo com que o ponto vá se aproximando. E você calcula esse limite aqui. Você tem uma função, que é essa função aqui, que para cada t leva nesse carinha aqui. De novo, você está com a função de r em rq e você pode derivar da mesma forma, né? Só que agora você não está andando na direção do vetor E1, você não está variando só o x, não está variando só o y. Você está variando o x e o y ao mesmo tempo, com uma certa proporção, né? Se esse vetor v for menos inclinado, você está variando mais o x do que o y, e coisa assim, né? Então, essa derivada aqui, a gente chama de derivada parcial da função f, derivada parcial não, derivada direcional da função f na direção do vetor v, no ponto A, certo? Então essa é a derivada direcional, né? É você tomar esse limite aqui, A mais TV, certo? Você vai andando aqui em cima dessa reta, e a função, quando você vai andando em cima dessa reta, a função f vai variando. E você quer ver a taxa de variação quando você anda nessa direção, com essa velocidade v constante aqui, certo? Então você está andando, saindo do ponto A, andando com velocidade constante v, e você quer saber como é que essa função varia. Essa é a derivada direcional da função f na direção v no ponto A, certo? Como isso chama derivada direcional, é muito comum alguns autores exigirem que esse vetor v ele seja unitário, ele tenha tamanho 1, porque aí ele só tem ele não tem tamanho, ele só tem direção, como se fosse velocidade de norma 1, né? Eu não vejo nenhum sentido. Essa conta aqui você pode fazer para qualquer vetor v. O nome é derivada direcional, mas essa conta não depende só da direção do vetor v. Depende do vetor v também, né? Se você andar mais rápido, a taxa de variação vai ser maior. Certo? Então, apesar da gente chamar de derivada direcional, é uma derivada com respeito a uma velocidade, né?
Você se deslocando a partir do ponto A com uma determinada velocidade e andando em linha reta com essa velocidade constante. É isso que você está fazendo aqui. E aí você quer saber como é que essa função f varia, né? Por exemplo, tem uma chapa. Aqui em cima dessa chapa tem uma formiguinha aqui. Em cada ponto da chapa tem uma temperatura. Então eu tenho uma função T que pega o ponto da chapa e me diz a temperatura. E eu sei que a formiguinha está aqui no ponto A. Se essa formiguinha for andando com velocidade constante V, eu vou escrever assim, a temperatura da formiga, ela é, num instante qualquer, num instante t, a temperatura da formiga é o quê? Se no instante t igual a zero ela estava no ponto A, andando com velocidade constante v, ela vai estar em qual posição no instante t? A mais tv. Opa, é a temperatura da chapa no ponto. É a temperatura da chapa no ponto onde a formiga estava no instante t. Então eu tenho a posição da formiga no instante t. É isso aqui. E aqui é a composição dessas duas coisas. É a temperatura da chapa na posição onde a formiga estava no instante t. Certo? Isso é o quê? É a derivada direcional da temperatura quando você anda com velocidade v saindo do ponto A. Certo? Então, a variação da temperatura da formiguinha, assumindo que ela está com a mesma temperatura da chapa, ou a variação da temperatura de onde a formiga está, vai ser a derivada na direção v da função temperatura no ponto A. Certo? Vamos ver se eu faço isso com números na próxima.